Olá, aluno! Seja bem-vindo ao nosso curso de legislação para radiologia. Hoje nós vamos dar início ao estudo relacionado à atualização do Código de Ética. Então, cuidado, acompanhe, registre, documente o seu Código de Ética junto conosco nessa aula, tá bom? Na nossa primeira parte do Código de Ética, para a gente estudar detalhadamente os artigos dele, nós pontuamos ali alguns pontos mais, alguns artigos, alguns tópicos que caem mais em concurso, que é mais importante para o seu exercício profissional. O que o Código de Ética serve, então? O que ele prevê? Primeira coisa, ele vai dispor sobre essa aqui é uma reformulação, né, do Código de Ética anterior, né, que revoga um antigo Código de Ética, ou seja, essa é uma atualização de 2006, tá bom? O que esse Código de Ética prevê? Preâmbulo, primeira parte, o início, introdução, índice dele. O que seria? Código de Ética Profissional enuncia, prescreve os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática dos profissionais de radiologia. Perceba que aqui, já nessa nova versão, ele já tem incluído uma nova nomenclatura, né, atualizada, tecnólogo, então tecnólogo, técnico e auxiliar ali que tiver para o técnico de radiologia também. Relaciona direitos e deveres para o exercício, ou com relacionados ao exercício, inscritos aos técnicos inscritos registrados no Conselho Nacional Técnico de Radiologia ou nos Conselhos Regionais de Técnicos de Radiologias, ok? E das pessoas jurídicas, então ele serve também como uma orientação para o PJ, para a empresa, tá bom? Então vamos lá, no item 2 nós temos aqui, para o exercício da profissão do técnico, vamos abreviar, técnico, tecnólogo, auxiliar, para o exercício da profissão do técnico, impõe-se necessariamente a inscrição no seu conselho regional da sua respectiva jurisdição. Então, no estado, na localidade onde ele trabalha, ele precisa estar inscrito no conselho regional daquele estado. Então, se eu estou trabalhando no Goiás, eu preciso estar registrado no estado do Goiás, no conselho regional do Goiás. Os preceitos desse Código de Ética têm alcance sobre profissionais das técnicas radiológicas, né? Independente do seu nível de formação, aqui a gente fala técnicos radiológicos, auxiliares, tecnólogos, independente do seu nível de formação, modalidade que ele se encontra e especializações, ok? Se é chefe, se não é subordinado, enfim. Capítulo 1º vem descrever alguns pontos relacionados à profissão. Então, da profissão, o artigo 1º é objeto da profissão do técnico, disposto nessa legislação, nesse Código de Ética, algumas áreas de atuação. São 5 áreas que você possa vir trabalhar. O que é isso, professor? Estou perdido, não entendi. Perceba, na medicina, por exemplo, você tem área neurologista, pediatria, ginecologista, e aí vai, nós citamos 3. Na radiologia nós temos 5 áreas de atuação, e você vai ver durante o seu curso técnico de radiológica, e pode até optar por fazer estágio em alguma delas, na que for de seu interesse, você vai conhecer um pouquinho de cada uma delas com professores específicos, ok? Então, superficialmente, nós sabemos da área radiológica ou de diagnóstico, é a mais comum na área médica, né, que a gente conhece aí, ou na área odontológica, enfim, ou até na área de animais veterinários, podem trabalhar com diagnóstico. Tem também na radioterapia, na área de terapia, de tratamento, né, que são aquelas áreas envolvidas diretamente com tumores, com câncer. Tem a teleterapia, bracterapia, vocês vão ver, podem pesquisar na internet, vocês vão ver essas áreas mais detalhadas e, claro, vai ter esses conhecimentos durante as 2 aulas, tá bom? Radioisótopos ou na áreas de materiais radioativos, né, urânio e césio, são aquelas pedras ou materiais que são radioativos naturalmente, né? Na área industrial, nas indústrias, nas empresas, né? Que seria isso, professor? Aquela batatinha simples, a Pringles que você tem, você já viu o prazo de validade dela? Aquela batata que é irradiada para ela ter uma durabilidade maior. Desafio você, coloque um produto seu, uma batatinha, deixe por um tempo fora da geladeira, guardada ao sol ali. Você vai ver que imediatamente, em pouco tempo, ela vai estar estragando. Então, a área industrial, ela abrange esses aspectos. Na empresa, por exemplo, que vai passar a radiação para que ela tenha uma maior durabilidade, não só nessa área, mas empresas que fazem leituras de caminhões, de cargas,
Faça um raio-x ali superficial para poder visualizar, para acelerar, para ter um ganho no procedimento, no processo deles. E por último, a última área aqui de medicina nuclear, que trabalha no qual procedimentos mais complexos, às vezes o indivíduo acaba sendo radioativo, é aplicado alguma substância no seu organismo, de modo que identifique melhor, tenha umas imagens mais nítidas, né, para a questão de laudo. Então você vai conhecer elas, tá bom? Visto superficialmente algumas dessas áreas, agora nós vamos entrar nas normas fundamentais pré-estabelecidas no Código de Ética. Artigo 2º, ao técnico, aqui nós suprimimos para ficar mais preciso, não perdermos tempo, ao técnico cabe, no desempenho das suas atividades, respeitar integralmente, completamente a dignidade da pessoa humana destinada aos seus serviços, né? Independente, sem descrição de raça, nacionalidade, partido político, classe social ou religião. Então você não pode excluir ou deixar de atender por esses quesitos, tá bom? Pautar sua vida, presta atenção, olha um artigo interessante, um parágrafo interessante aqui do artigo 2º. Colocamos aqui porque é interessante, é importante você conhecer. O técnico deve pautar, levar sua vida observando a profissão e fora dela, durante o seu descanso. Você não está trabalhando, está em casa, está com os amigos, no barzinho, fora dela. Padrões, princípios morais, elevando sempre a sua dignidade da pessoa, da sua pessoa, da sua profissão e de toda a sua categoria. Você representa os profissionais técnicos de radiologia, tá bom? Então fique atento a isso, é dentro e fora do seu emprego, do seu local de trabalho, você está sendo avaliado. Ainda dentro do capítulo 2, nós temos aqui o parágrafo 2º do artigo 2º. Dedicar-se ao aperfeiçoamento, à atualização, em busca de novos conteúdos, conceitos, de domínios, conhecimento, constantemente. Artigo 3º, nós temos que ao técnico da radiologia, no exercício profissional ou dentro das suas atividades, deverá complementará a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres nas disposições legais, ou seja, deve rigidamente seguir as disposições legais sobre direitos e deveres do técnico de radiologia. O artigo 4º, aqui fala o alvo, o objetivo, o foco de todo o trabalho do técnico é o cliente-paciente. Utilizem-se as duas nomenclaturas porque é muito comum, há diversos autores que discordam ou têm definições diferentes. O cliente é aquele que precisa de um trabalho, de um atendimento e paga por uma prestação de serviço. O paciente é aquele que necessita da saúde, do ambiente, do cuidado. Então, por isso se confunde ou se usa as duas nomenclaturas, porque pode ser um paciente pagando na esfera privada, enfim. Então, entendemos assim as duas nomenclaturas, cliente e paciente, tá bom? Em benefício do qual deverá agir sempre. Então, o foco do seu trabalho não é o seu salário, não é o seu objetivo trabalhar pouco e ganhar muito, apertar botão. Não é, gente. Tire isso da cabeça. O seu objetivo é atender, prestar um melhor serviço com a maior qualidade a esse indivíduo que vai em busca. Tá bom? E você deve fazer isso com zelo, com cuidado, sempre com a sua maior competência profissional, com o seu maior empenho profissionalmente, fazendo o melhor da sua técnica. Tá bom? Fica vedado, proibido uma parte desse artigo e nós vamos trabalhar o resto. Obter vantagem indevida em função obtida na sua função, em decorrência dela, ou seja, de caráter econômico e político. Aqui ia mais extenso, a nova redação vedou uma parte. Então fica nesse novo artigo, nessa nova redação, proibido, vedado, proibido. É proibido ao técnico receber vantagem indevida, vantagem econômica ou política, uma ajuda, um benefício indevido, que não seja legal, lícito, né? Ou no caso, ilícito. Ao técnico é expressamente vedado, aqui reforça, não é só proibido, é expressamente proibido, é como se fosse proibido duas vezes. É expressamente proibido fornecer ao cliente informações não específicas da sua formação. Então, se você não é médico, você não vai dar orientações ou informações sobre um tumor, sobre um procedimento que você não tenha competência ou a formação técnica para isso, ok?
Capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos ver a respeito das relações de trabalho. Então veja só, relação com o colega técnico em radiologia. É vedado, é proibido participar de qualquer ato de concorrência desleal, injusto, contra colegas, valendo-se dessa vantagem física ou emocional, política ou religiosa. Assumir emprego, cargo ou função gratificada, se for o caso, de um profissional demitido, foi demitido ou afastado em represália atitudes de interesse ou de defesa de interesses legítimos da categoria. Então, o que seria isso, professor? Alguém afasta, sai porque estava defendendo o que prevê no código de ética, mas a empresa estava fazendo contrariamente. E aí o outro vem, ocupa o lugar dele, assume e faz aquilo que estava erradamente. E aí isso aqui é vedado, proibido, pode responder aí uma penalidade. Posicionar-se contrariamente a movimentos da categoria, né, da classe técnica em radiologia. A supremacia do coletivo sobre o individual com a finalidade de obter vantagem. Então, aqui a importância da supremacia do coletivo, da categoria, sobre você, técnico em radiologia. Ainda, nas obrigações, na relação com o colega, nós temos ser conivente ou manter-se omisso, ver e não fazer nada, né? Em situações de erros técnicos, infrações éticas e com exercício irregular ou ilegal da profissão. Aqui tem um monte de informação, então fica atento, aluno. Conivente, ver e não fazer nada, deixar de tomar uma atitude, né? Ficar quietinho na sua quando você tem pleno conhecimento, teve conhecimento de que havia um erro do que estava sendo feito, né? Ou que uma pessoa que estava punida, suspensa, estava trabalhando, uma infração ética, desrespeitando. Ou uma pessoa que não tem a comprovação técnica, um aluno está fazendo procedimentos sem supervisão, um estagiário está atendendo sozinho, está substituindo, pegando plantão de um técnico. O exercício irregular. Ou ainda ali, a pessoa não tem a formação, ou foi banido, foi caçado o seu direito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, então ela não pode, né? Ou ilegal, o estagiário aqui no caso, como a gente já disse, né? É vedado ainda compactuar, participar de qualquer forma que seja, aqui é bem extensivo, de qualquer forma possível, com irregularidades dentro do seu local de trabalho, que venha prejudicar sua dignidade ou sua profissão. Tá bom? Então aqui fala da sua reputação como técnico e da profissão do técnico de radiologia. Então você não pode participar de nenhuma possibilidade ou situação, caso ocorra, né, que venha denegrir esse ponto. Participar da formação profissional de estágios irregulares. Então você tem que registrar, documentar, a pessoa tem que devidamente aparata na forma da lei para poder estar fazendo os estágios. E você não pode participar se estiver irregular ou assinar sem estar autorizado, né? Ainda, no artigo 7º, que é bem extensivo, denegrir, falar mal, diminuir, por qualquer meio, WhatsApp, internet, Facebook, Instagram, cuidado com a atualidade hoje. Colegas de profissão, membros dirigentes ou associados da entidade da sua categoria profissional. Então, cuidado com a exposição, tá bom? Com o uso da mídia. Abandonar ou não comparecer ao local de trabalho onde exerça atividade profissional sem motivo plenamente justificado. Abrir mão, se ausentar sem comparecer ou sem notificar, informar os motivos reais. Possível falta justificada, né? Relação com alunos e estagiários. Alunos e estagiários, né? No artigo 8º, nós temos aqui, dever do técnico. Deve o técnico, é obrigação do técnico, de você, ou agora estudante, mas no futuro como técnico, se for preposto representar uma instituição junto com o aluno, você deve. Quando docente, quando professor, quando coordenador, quando orientador de projetos finais ou supervisor, SPOS, se for o caso, como vocês já viram em outras aulas. Esclarecer, informar, orientar, exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas. Cumprir o que está previsto na lei, né?
Assumir a devida responsabilidade. Você é responsável, o técnico de radiologia que está junto com você é responsável por você, por uma infração, por um erro que o estagiário venha cometer. Contribuir para a formação técnico-científica e ética do aluno ou estagiário. Em qualquer situação, quando na função de professor, orientador ou preceptor, que representa o elo de estágio de sala de aula, não fazer comentários, não falar comentários que depreciem a profissão, radiologia, ou o local de seu trabalho, ok? No contexto, é vedado ainda na relação, quando na função de diretor de escola, na instituição de ensino, coordenador do curso, supervisor, como a gente viu, de estágio, campo estágio, instituições que não tenha supervisor das aplicações técnicas, disponibilizar estagiário, colocar um aluno sem ter um supervisor. Então não pode, é proibido. Todo local que tiver o aluno tem que ter um responsável técnico formado para representar, para estar orientando, exigindo, fiscalizando, como a gente viu agora há pouco, né? É vedado delegar, repassar uma atribuição ao estagiário, atividades privativas do profissional de técnica radiológica, sem a supervisão direta. Então é como se você estivesse lá como estagiário trabalhando e o professor bem próximo de você orientando na sua supervisão direta. Não pode o técnico sair, não estar no plantão e o estagiário está lá trabalhando sozinho, fazendo plantão, né? Então fique atento a isso. Não pode ainda, é proibido, delegar ao estagiário atividades que não contribuam para o seu aprendizado profissional. Pedir para ir comprar café, coisas que não tem nada a ver com exercício. Ele está ali para aprender, né? Basicamente. Tem a obrigação de adotar uma atitude, aqui em relação agora com outros profissionais. O técnico tem a obrigação de adotar uma atitude de solidário, contribuir. O objetivo inicial do técnico é o cliente. Se ele trabalha com outros profissionais, ele está trabalhando os dois em conjunto para o benefício do cliente. Não tem nem melhor e nem pior. Os dois vão contribuir para que o cliente, o paciente, tenha sucesso no seu tratamento. As relações com os demais técnicos do exercício da profissão devem basear-se respeito mútuo, respeitar e ser respeitado, cobrar o respeito. Na liberdade e independência profissional. Então a técnica de radiologia ela não é dependente ou ela não está submissa a ninguém. Ela é uma profissão regularizada desde 85 em completo valor hoje na sociedade, tá bom? Buscando sempre, como a gente já disse, o interesse coletivo para o paciente, né? Em comum. Ainda, o técnico se obriga, caso seja solicitado, prestar depor em processo administrativo ou judicial sobre fatos que envolvam seus colegas de trabalho. Aqui pautando sempre com a verdade, tá bom? Na antiga redação trazia aqui, pautando sempre com a verdade. Gosto de frisar isso com vocês também. Deve reconhecer os limites de suas atividades profissionais, desempenhando suas funções segundo as prescrições médicas e orientações técnicas do supervisor das aplicações técnicas radiológicas. Então o técnico só vai fazer aquilo que ele estudou, aprendeu, é capacitado, gabaritado para poder fazer, tá bom? Isso é reconhecer suas limitações profissionais. Ainda, quando investido em função de chefe, coordenador, supervisor, o técnico, nas suas relações com colegas, deve manter a sua conduta aplicada, baseada nas normas do presente código. Então, evitar aquela famosa frase, agora eu virei chefe, eu vou perseguir, vou maltratar. Então, proibido, tá bom? Aqui, capítulo 7, nós temos agora os serviços de empregadores, a empresa onde você vai trabalhar. O técnico deve abster-se, uma palavrinha nova, evitar, de junto aos clientes, ao paciente, fazer comentários, críticas aos serviços, assistência e outros profissionais. Então, evitar ficar denegrindo, tá bom? Se o fizer, deverá fazê-la por escrito e encaminhar para as considerações para ter um retorno ao local, setor específico. Deverá o empregado ou sócio respeitar as normas utilizadoras dos seus serviços, respeitando sempre as orientações desse presente código.
Então, aluno, para concluir essa relação com os empregadores, para fechar, finalizar esse capítulo, perceba que é dever do técnico apontar falhas indignas, que tornem indignas o exercício da profissão. Uma vez que constatado condições indignas, deve fazer esse registro, essa solicitação, esse requerimento por escrito, junto à direção da instituição, com um pedido de providências necessárias. Se persistirem ainda as condições indignas, comunicar às autoridades competentes. Em resumo, o que seria isso, professor? Seria o seguinte, você está trabalhando e aquela porta não se mantém fechada, está estragada, está danificada, aqueles alertas, aqueles sinalizadores estão com defeito. Você solicitou e você está ali com aquela porta trabalhando, aberta, não está conseguindo mantê-la fechada. Então tem um risco iminente de outras pessoas entrarem despercebidas e tomar irradiação desnecessária. Você é responsável por isso. Então você tem a obrigação de fazer a solicitação para que seja reparado. Se não ocorrer, manter isso por escrito às autoridades, aos conselhos, para que sejam tomadas as providências. Então, para resumir, deve, em caso persista, comunicar, né, aqui tem o artigo 7º para poder encerrar essa parte, deve recusar-se a executar as atividades caso não seja de sua competência ou atribuição legal. Então você não vai fazer uma cirurgia, você não é médico, você vai fazer as suas técnicas radiológicas que você estudou. Resumindo aqui então, dos serviços empregadores, o capítulo 7º, nós encerramos aqui essa parte dos empregadores.